O estalido social é um movimento que acontece no Chile desde 2019, que desencadeou protestos e manifestações, que tem como objetivo criar uma nova Constituição chilena. Meu nome é Paulo Henrique, estudante de Direito da São Judas. No dia 18 de outubro de 2019, milhares de chilenos tomaram as ruas de Santiago para protestar contra o aumento da passagem de metrô. Porém, as manifestações aumentaram, exigindo uma reforma da atual Constituição de 1980, que passou por alterações, mas sua origem advém do regime militar de Augusto Pinochet, impulsionando também por anos de injustiças sociais e um sistema político que muitos consideravam obsoleto. As medidas de ordem militarizadas demonstraram ser ineficazes para conter a insatisfação popular, e o processo resultou em um plebiscito histórico em 2020, no qual a maior parte da população votou a favor. A primeira proposta de nova Constituição de 2022 foi rejeitada. Assim, após meses de negociações, houve a segunda tentativa de reescrever a Carta Magna, na qual vamos nos aprofundar. O objetivo era apresentar um texto mais moderado e consensual, capaz de atender às demandas da população e alcançar a aprovação popular de um novo plebiscito. Apesar dos esforços, a segunda proposta também foi rejeitada em um novo plebiscito nacional, realizado em dezembro de 2023. A ênfase no liberalismo na Carta Magna diminuiu o papel do Estado na garantia dos direitos, permitindo que a iniciativa privada assumisse a oferta de serviços essenciais. Apesar de reconhecer direitos básicos como propriedade privada, igualdade perante a lei, liberdade de expressão, voto, associação, educação, saúde, previdência, trabalho, vida e segurança, a aplicação desses direitos era frequentemente limitada por leis, decretos e costumes do regime militar. Violações sistemáticas de direitos humanos como tortura, censura, assassinatos, prisões ilegais e desaparecimentos forçados marcaram o período da ditadura. A reescrita da Constituição é um capítulo complexo e dinâmico na história do país, marcado por avanços e retrocessos. A compreensão dos fatores sociais e políticos que permeiam cada esforço de mudança é crucial para analisar os desafios e perspectivas futuras do Chile. A busca por uma nova Constituição reflete os anseios da sociedade chilena, que pressiona por um futuro mais justo. A experiência da primeira tentativa evidenciou a necessidade de um processo mais amplo e inclusivo, com maior diálogo e consenso entre os diversos setores da sociedade. O novo Conselho Constitucional, eleito em maio de 2023, buscou ser mais representativo da diversidade política e social do Chile. A composição inclui especialistas, representantes de movimentos sociais e independentes, além de políticos. A sociedade chilena acompanhou o segundo processo constituinte, com expectativas mais moderadas, reconhecendo a complexa tarefa de construir uma nova Carta Magna, consensual e sustentável. Em novembro de 2023, um novo plebiscito foi realizado para ratificar o texto final da nova Constituição. No entanto, pela segunda vez, o povo chileno o rejeitou, com 55% dos votos contra. Essa decisão demonstra a complexa busca por um consenso e a diversidade de opiniões. Apesar de ter sido rejeitada, representa um significativo avanço em relação à Carta de Pinochet, com uma nova visão mais abrangente e humanizada dos direitos fundamentais, reconhecendo as interconexões entre os diferentes tipos de direitos e buscando construir uma sociedade igualitária para todos os chilenos. Os pontos-chave da segunda proposta foram medidas para fortalecer a democracia e garantir a independência do judiciário e o acesso à justiça para todos. O reconhecimento da igualdade de todas as pessoas, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual, religião, origem nacional, idioma ou qualquer outra condição. A garantia da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, acesso à informação e proteção de jornalistas e comunicadores. O reconhecimento e a proteção dos povos indígenas, incluindo sua identidade cultural, território, autonomia e a participação na vida pública. A igualdade de gênero em todos os aspectos da vida, medidas contra a violência contra mulheres e minorias, reconhecimento e proteção da diversidade familiar, o acesso universal à saúde e à educação pública, gratuita e laica em todos os níveis de ensino.
acesso à moradia decente e políticas públicas para garantir o acesso à terra e combater o déficit habitacional, a proteção da natureza, mecanismo para proteger bens naturais, e o estabelecimento de regras para imigração, permanência e entrada no país, incluindo refúgio e asilo. Os pontos que geraram maior debate foram o sistema misto de saúde e educação, sendo defendido um sistema misto com participação tanto do setor público quanto do setor privado. Este modelo gerou críticas por parte daqueles que defendiam a garantia integral desses direitos pelo Estado, sem a participação do mercado. Um dos pontos também foi o direito à vida e aborto. A proposta garantiu o direito à vida desde a sua concepção, o que gerou receio de que isso pudesse restringir o acesso ao aborto em casos legalizados, na primeira proposta, como risco à vida da mãe, estupro ou inviabilidade fetal. O reconhecimento dos povos indígenas também foi um dos pontos que gerou muitas opiniões. Apesar de reconhecer os povos indígenas como parte da nação e defender sua cultura, a proposta foi criticada por não apresentar medidas mais robustas de proteção, participação política e compensação histórica. Também podemos citar a igualdade de gênero em cargos políticos, que estabeleceu a igualdade na candidatura a cargos políticos, mas não garantia a mesma proporção na ocupação dos cargos, permitindo uma diferença de até 40% entre homens e mulheres. Essa discrepância gerou insatisfação entre os defensores da igualdade real de oportunidades. Falamos também de direitos imigratórios, que reconheceu os direitos imigratórios, refúgio e asilo já existentes, mas não apresentava medidas para facilitar o acesso dos imigrantes a esses direitos. Além disso, propunha a retirada e expulsão de imigrantes em situação irregular, o que foi considerado uma medida extrema por alguns setores. Entrevistamos o Dr. Vinícius Vieira, professor da Faculdade FAEP e formado pela Nuffield College, Universidade de Oxford, e realizamos a seguinte pergunta: qual seria a Constituição ideal para o Chile? Uma Constituição adequada para o Chile é aquela que mantém a legitimidade perante a população. Claramente, nenhuma visão muito liberal, nem muito estatizante, com direitos coletivos, vai satisfazer o eleitor médio chileno. Então, a ideia é manter o modelo liberal, mas com claros direitos sociais, como, por exemplo, a instalação novamente de uma previdência pública, haja vista que o sistema de previdência privada sozinho não dá conta ali de satisfazer as necessidades da população mais pobre. A redação de um texto legalmente sólido e coerente, a definição de procedimentos de votação e a resolução de divergências sobre questões específicas se mostraram desafios técnicos e procedimentos complexos, dificultando o processo e levando a impasses, atrasos do processo e gerando frustrações. As pressões externas e internas, sejam políticas, econômicas ou sociais, influenciaram o processo constitucional de diversas maneiras. Essas pressões, muitas vezes conflitantes, dificultaram a criação de um ambiente propício para o diálogo e o compromisso necessário para alcançar um acordo constitucional. Es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Contudo, podemos concluir que as tentativas de reescrever a Constituição do Chile, culminando na rejeição de 2 propostas em plebiscitos, revelam as profundas divisões e desafios que o país enfrenta. As divergências expõem a complexa realidade do país e a necessidade de um diálogo amplo e inclusivo que abrace as diferentes visões e aspirações da população. Embora a jornada constitucional chilena tenha sido árdua e complexa, marcada por retrocessos, ela também serve como um lembrete de que a construção de uma nova ordem social é um processo contínuo e necessário. A busca por uma Carta Magna que reflita os anseios da maioria da população e garanta um futuro mais justo e próspero para todos os chilenos não deve ser abandonada.